As filhas de Zelofíades, elas ficaram na dúvida por quê? Porque quando isso aconteceu, toda aquela geração, né, que se rebelou contra Moisés e contra Deus, foi morta. A rebeldia é muito perigosa, né? A rebeldia é muito perigosa porque ela traz graves consequências. E naquela época a consequência foi uma consequência de morte, porque todo um povo que não creu. E aí me fez lembrar aqui, né, de João 3,16, né? Todo aquele que crê será salvo. Porém, o que não crê, né, já está condenado, né, quando se trata a lei de Jesus. Então, essa condenação para a morte é eterna. Então, a gente precisa aqui, abrindo um parênteses, né, saindo um pouco daquilo que a gente pensou, mas não tem como a gente não lembrar você que a rebeldia contra Deus traz graves consequências, não só a você, mas a sua geração, mas as pessoas que estão ao seu lado, né, também vão sofrer, passar por essas gravíssimas consequências. Então, ali, quando isso acontece, e que eles estavam voltando aqui, né, para o assunto, eles iam ali fazer a divisão de terra, né, já em Canaã, a lei dizia que o homem, né, e como possuidor e como chefe de família, e como Deus dividiu aquele povo as tribos, né, que eram os filhos de Jacó, eles iam possuir as suas heranças, as suas partes de terras. O homem como cabeça, mas o que acontece? Acontece que Zelofíade havia morrido e ele não tinha filhos homens. Ele só tinha filhas mulheres, né? 5 filhas. Elas conhecedoras do que elas haviam aprendido sobre as leis de Deus, sobre a comunhão que Moisés tinha com Deus. E durante aquele período que elas andavam, e certamente fico pensando aqui, que o pai ensinava, que o pai passava aquilo que ele aprendera para elas, sobre o que Deus tinha reservado para eles, sobre o que havia acontecido no Egito. Então elas sabiam que, como elas tinham esse conhecimento da lei, elas sabiam que elas não iam poder herdar aquela terra que havia sido prometida, né, a sua parte de terra, a sua porção, porque pelo fato delas serem mulheres. Então eu achei de uma forma tão maravilhosa, que se a gente for ler aqui sobre esse texto, se a gente tivesse tempo para a gente discorrer, quem sabe outra oportunidade, né? Elas buscaram diretamente com Moisés, falaram com ele, e a Bíblia diz que elas se prostraram em humildade ali diante de Moisés, diante do sacerdote, né? E diante daquelas pessoas ali, elas se prostraram e pediram o direito de terra. Elas mencionaram ali naquele texto, em Números, que o seu pai não estava junto com aqueles que pecaram dentro da rebelião de Corá. Mas o seu pai morreu pelos seus próprios pecados, né? Então, como ela soube argumentar, falar com Moisés e levar a sua situação, levar adiante aquilo que, porque elas gostariam e com certeza, levar o nome do seu pai, né? Elas eram da tribo de Manassés. A tribo de Manassés, de onde vem? De José. E como só eram filhas, elas não queriam que aquilo se acabasse, que desse continuidade. Principalmente porque elas eram herdeiras. Mas como foi dito anteriormente, as mulheres não eram contadas nem no censo, só para a gente poder ter ideia. Mas elas se prostraram ali em humilhação, em humildade, procuraram Moisés e apresentaram com muita humildade o seu pedido, ao mesmo tempo o seu direito.
Elas não ficaram ali como filhas órfãs de um pai que morreu e agora ficaram à mercê. Não. Mas elas buscaram com humildade, primeiramente, buscar Moisés, mostrar para Moisés a situação, apresentar com um argumento sábio de que o seu pai não fazia parte, não era um rebelde, né? Não fazia parte daquela rebelião, ele não era um rebelde se ele morreu, mas ele morreu por conta dos seus próprios pecados. E elas buscaram o seu direito com humildade e com sabedoria, né? Procurando assim a Moisés, porque elas entendiam que Moisés era um servo de Deus que buscava a face de Deus, que ele tinha aquele relacionamento diante das pessoas com o próprio Deus. Marleide, então houve aí uma grande sabedoria delas na aproximação com Moisés, a forma de falar, a forma de apresentar a situação em que elas estavam, ainda que legalmente não fosse aquele costume ali na época, mas elas, diante da situação, apresentaram a causa a Moisés com sabedoria, não é isso? Isso, e por essa humildade delas e essa sabedoria, o próprio Moisés levou a causa a Deus. E é lindo saber que Deus ouviu o pedido daquelas meninas. Deus ouviu, e o próprio Deus diz que no texto que o próprio Deus, quando consultado por Moisés, ele falou da questão de justiça, porque o nosso Deus é justo. Nosso Deus é justo. E ele permitiu que as filhas de Zelofiade tivessem o direito de receber a sua herança deixada pelo pai. E eu quero ler aqui o que tem aqui no texto. Diz assim: a decisão do Senhor de que as filhas podiam herdar os bens do pai foi perpetuada com base legal para legislar a respeito de herança entre o povo de Israel. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que além delas buscarem esse direito com humildade, com sabedoria, e Deus ouviu e concedeu, não somente a ela. A atitude delas fez com que a lei fosse legislada para todo o povo. Não foi um benefício só próprio e só ficou com elas. Mas todo o povo ali, todas as mulheres, a partir da lei, né, tiveram também a graça de ser abençoada através daquela mudança da lei. E quantas vezes Deus não tem permitido, Deus não tem usado situações, mesmo a lei, que muitas vezes a lei do homem, para você e para mim, pode ser, você pode ser, às vezes ficar se despedaçando, porque a lei diz isso, porque a lei é injusta. Mas o nosso Deus, ele é justo. E ele pode mudar as situações. E ali, aquelas meninas, corajosamente, né, buscaram Moisés, buscaram apresentar com argumentos humildes, porém, argumentos de direito. Por quê, Socorro? Vamos dizer aqui. Se elas não tivessem ido atrás, né, de defender um direito de herança daquela tribo, da sua tribo, do seu clã, certamente, assim aos nossos olhos aqui, nós não somos atemporais, né, como o Senhor, mas vamos dizer aqui aos nossos olhos, se elas não tivessem ido atrás, se elas não tivessem buscado e com humildade e corajosamente pedir o direito de herança do pai, como é que seria? Será que a tribo de Manassés teria dado continuidade? É uma boa pergunta, né? Como teria sido a vida de outras mulheres que estivessem naquela mesma situação? Porque o pai dela, como cabeça do clã, como cabeça daquela tribo, né, que a gente chama a tribo de Manassés, havia morrido. Então, quem iria lutar por aquelas mulheres? Talvez aquela família fosse uma família que teria muitas mulheres.
Porque talvez se assim não fosse, outra pessoa se levantaria. Mas aprove de que elas tanto queriam também o seu direito de terra, como também o nome, perdurasse o nome da sua tribo, o nome do seu pai. Né? E elas buscaram corajosamente fizeram esse pedido a Moisés. E Moisés, consequentemente, pediu a Deus. E Deus ouviu o pedido daquelas meninas, né? Deus valorizou, viu elas como um pedido digno, né? Que elas fizeram ali um pedido digno e justo. E nós vemos ali ela como meninas, assim, como mulheres corajosas, né? Nós podemos aprender dentro dessa leitura que há situações, sim, que vão se levantar nas nossas vidas, sim. Mas nós precisamos buscar em Deus coragem para tomar atitudes. Até mesmo quando a situação não parece que vai se resolver como a gente espera, né? Porque elas poderiam ter ouvido um não. Elas poderiam ter ouvido, não é o nosso costume, a lei não beneficia vocês. Mas mesmo assim, elas foram apresentar a situação delas. E muitas vezes, realmente é isso que nós muitas vezes estamos diante de situações que a gente só vê o não, a gente só vê a dificuldade, a gente só vê a barreira. E nessas barreiras, muitas vezes nós nos escondemos, nós ficamos muitas vezes no papel da vítima e seguimos com esse papel de vitimismo e nos aquietamos, não tomamos posições. E eu digo aqui, né, com essa situação, aprendendo dentro dessa situação dessas meninas aqui, que elas realmente eram vítimas. Elas eram vítimas, mas elas não ficaram só como vítimas. Elas realmente tinham uma lei que dizia X é assim e ponto. Mas para elas não viram um ponto. Elas viram como uma vírgula, como uma situação que pode sim, quem sabe, vamos buscar a quem realmente pode nos ajudar. Quem sabe algumas pessoas não falam para ela, olha, não vão atrás disso não. Vamos ficar aqui no nosso lugar, vamos parar e morrer. Mas o que eu aprendo com essa situação delas é que elas colocam a sua situação diante de quem realmente pode resolver. Moisés, que representava ali Deus, que levou a sua petição a Deus. E o nosso Deus, que é bondoso, que é maravilhoso, né? Não somente deu razão, vamos dizer assim, para elas, mas também todos puderam ser beneficiados a partir dali. Elas foram meninas equilibradas porque elas souberam com humildade buscar, né? A Bíblia diz ali que elas prostraram-se, e isso dá a ideia de humildade. Elas não chegaram diante de Moisés, olha aqui, nós temos direito porque o nosso pai... Não, mas elas apresentaram o seu pai como um pecador, sim, mas não como um rebelde contra Deus nem contra Moisés. E se apresentaram a essa situação. E o que a gente vai ver, Socorro, como eu falei no início, esse texto também se encontra lá em Números capítulo 36, e lá em Números capítulo 36 a gente já vai ver o desenrolar mais até ampliado dessa situação. Porque os homens buscam Moisés e dizem, olha, você deu direito para elas, né? A herança do pai delas, elas ter sua herança de terra, sua porção de terra, mas eles observam que se aquelas meninas casassem com outras pessoas de outro clã, de outra tribo, então aquela herança de terra, a lei também dizia, né? Já ia se pertencer com um período de tempo, né? Que existia um certo tempo, em que a herança daquela pessoa que casou já passaria a fazer parte da outra família. Então, o que aconteceria é que, se elas da tribo de Manassés casassem com alguém, vamos dizer assim, da outra tribo, da tribo de Dan, a parte da sua herança já ia fazer parte da tribo de Dan.
E a herança de Manassés já ia se diminuindo. Então, para que isso não acontecesse lá, mais uma vez, aqueles homens buscaram Moisés busca Deus, e aí se levantado, assim vamos dizer, dado uma nova lei, um reforço na lei. E o reforço da lei foi que não deveria a tribo de uma tribo casar-se com uma tribo diferente. Que os casamentos ficassem ali, né, ordeiras entre as tribos, para haver mais comunhão, para evitar problemas futuros. E o que eu aprendo, Socorro, assim, que eu quero realmente deixar para você com a leitura desse livro, ela é uma leitura, né, grande, mas é porque aqui, como eu disse, é um livro de devocional. Mas esse texto que eu mostrei, que eu apresentei em Números 27, é curtinho, é pequeno, né? É uma pequena leitura, mas tem grandes ensinamentos. Aqui a gente só está aqui, né, pontuando uma, né? Mas você pode refletir mais sobre isso, sobre esse texto, buscar mais, meditar nesse texto, porque há grandes ensinamentos. O ensinamento que eu trago é, na nossa fragilidade, nós devemos buscar a Deus. Que mesmo que algo que seja uma lei, ponto final, para Deus, Ele pode sim mudar esse ponto. Às vezes a nossa história, a gente pensa que terminou aqui. Mas Deus, Ele sabe muito mais além. E Ele nos dá muito mais além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. A questão é aprender com as filhas de Zelofeade. Ou seja, não se ver como vítima, não permanecer como vítima. Uma coisa é você até se ver e realmente ser vítima de uma situação, mas não se permanecer nesse lugar, mas buscar quem realmente pode te ajudar. Buscar a ajuda de alguém que busca a Deus. E hoje, no nosso caso, nós temos o livre acesso, né? Jesus, através da sua cruz, através do sacrifício, rasgou o véu, ou seja, rasgou essa dificuldade, rasgou essa parede de separação. Nós hoje temos livre acesso de buscarmos a Deus diretamente. A gente pode pensar que a lei do homem, porque isso, porque a lei do homem é aquilo, pode até ser, na nossa visão humana pode até ser, mas o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível e Ele pode fazer. De acordo com a sua boa, santa e agradável vontade, Ele pode fazer muito mais por você. Então fica aí o meu aprendizado e eu espero que você também aprenda com isso, né? Dentro desse momento muito gostoso aqui, eu quero agradecer já, Socorro, foi muito bom compartilhar com você essa leitura, né? Essa pequena leitura, né? Mas com grandes ensinamentos. Muito bom para nós ter a Marleide aqui com esse ensinamento. Sabedoria quando for pedir. Não é isso, Marleide? É isso. Sabermos pedir. Marleide, eu estou imensamente grata pela sua presença. Nós temos essa parceria. É sempre um prazer estar lá no Meditar com você. Você aqui com a gente no quadro Pequenas Leituras, Grandes Ensinamentos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Você quer deixar uma palavra final? A palavra final é, aproveitando as ferramentas, né, que a pandemia foi e tem sido, né, avassaladora, tem sido triste, tem levado muitas vidas, mas eu creio que, assim como as filhas de Zelofeade, você está fazendo isso, você está aproveitando a situação, né, das ferramentas, buscando sabedoria em Deus, e aí aproveitando esse quadro maravilhoso aí, que eu sei que nós estamos aqui só estreando, ainda terá coisas muito boas pela frente, então aproveitando as oportunidades aí. A pandemia foi, sim, e tem sido muito ruim, tem sido, sim, muito triste, mas não fiquemos nessa zona de vitimismo,
E muitas vezes essa zona de vitimismo acaba sendo até confortável, né? Mas aproveitando aí, quero agradecer, Socorro, pela a sua disposição em fazer como essas meninas, sair e buscar sabedoria. E eu acho que é isso, vai buscar conhecimento, buscar sabedoria e transmitir também. Muito obrigada, Marleide. Com certeza a Marleide voltará outras vezes aqui e nós estamos agora encerrando o nosso quadro Pequenas Leituras, Grandes Ensinamentos. Até a próxima!